Estamos no escritório de Auri Lopes Júnior, Advogados Associados. E vamos falar com ele, que é advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid, professor da PUC-RS e autor de várias obras. Muito obrigada por nos receber, não é, aqui no teu escritório, e vamos falar sobre um caso que está mexendo, abalando muito a sociedade, que é o caso Bernardo. Tudo bem, doutor Auri? Tudo, é sempre um prazer conversar com vocês. Claro que é um tema árduo, um tema sensível, um crime grave que abalou a comunidade como um todo e que está na pauta do dia, na discussão, inclusive se presta, infelizmente, tendo como pano de fundo, né, um caso grave como esse, mas se presta a muitas discussões jurídicas. É objeto de muitos debates sobre questões técnicas, então é um tema bem interessante para se discutir. Muitas coisas já foram discutidas. Muitas coisas já foram levantadas. Quais as perspectivas daqui para frente? Então, isso é importante. Nós tivemos uma investigação preliminar, um inquérito policial, que foi feito dentro de um prazo bastante razoável, bem interessante, 30 dias, 30 e poucos dias, até porque as pessoas estavam submetidas a um regime de prisão temporária, e a prisão temporária em crime hediondo pode durar até 30 dias, prorrogável por mais 30, mas é uma medida excepcional. Então, havia uma certa pressa da polícia também pela questão prisão. Concluído o inquérito, foi apresentado, e agora o que vai acontecer? Primeiro, junto com esse inquérito, com a conclusão desse inquérito, veio um pedido de prisão preventiva. Isso é necessário por quê? Porque o prazo temporário esgota e uma vez oferecer a denúncia, você tem que ter uma outra prisão, que vai ser temporária. Não pode subsistir uma preventiva, não pode subsistir uma prisão temporária no curso de um processo. Então já veio o pedido de prisão preventiva, já foi manifestação do juiz também a favor e decretada a preventiva. O Ministério Público tem um prazo de 5 dias a partir do momento que recebeu o inquérito para tomar uma dessas 3 decisões. Oferecer a denúncia, que é a acusação formal, pedir mais diligências, se for necessário, algum complemento, ou pedir o arquivamento se não for crime. No caso em tela, tudo indica que nós vamos ter ou denúncia ou eventualmente algum pedido de diligências. Mas eu estou apostando numa formalização da acusação, uma denúncia muito rápida, e aí vem uma segunda discussão. A polícia, ela formaliza o inquérito e indica pessoas e crimes. Mas o promotor não está vinculado, atrelado à opinião da polícia. O Ministério Público pode denunciar aquelas pessoas ou outras, ou menos do que aquelas apontadas, por aqueles crimes, por outros crimes também. Não há uma vinculação. O inquérito, ele sinaliza, ele é uma peça informativa. O exemplo típico no caso da Boate Kiss, em que a polícia indiciou mais de 20 pessoas e o Ministério Público ofereceu denúncia contra 4 e optou por oferecer denúncia contra as demais ao longo do tempo, conforme fosse se desenhando a responsabilidade. Então aqui pode haver alguma diferença entre a posição da polícia e do Ministério Público. Mas, nesse caso, como me parece, até porque a cidade é pequena, a polícia trabalhou sempre muito perto do Ministério Público, eu acredito que a tendência seja uma denúncia contra os 3 por crime doloso, por homicídio qualificado e mais a ocultação de cadáver nos mesmos termos e limites em que foi desenhado pelo inquérito. Oferecida essa denúncia, vai então se abrir um prazo para a defesa, para que as defesas apresentem a resposta à acusação num prazo de 10 dias, onde a defesa vai arrolar suas testemunhas e alegar suas questões preliminares. Depois disso, voltam os autos para uma vista rápida de 5 dias para o Ministério Público, para se manifestar sobre alguma ilegalidade alegada, arguida, e depois disso o juiz tem que marcar audiência de instrução e julgamento. O Código fala que até o encerramento dessa audiência de instrução e julgamento não deveria passar mais de 90 dias. Mas esse é um caso típico de prazo sem sanção, prazo sem uma efetividade, porque não tem uma punição e, portanto, ele não se efetiva, ele não tem eficácia. Eu aposto que nós teremos aí, ao longo dos próximos, talvez 1 ano, talvez 2, várias audiências, porque nós vamos ter que ouvir as testemunhas da acusação, depois as testemunhas da defesa, depois de ouvir as testemunhas de acusação e defesa, eventualmente peritos, pode ser feita acariações, depois disso nós vamos ter os interrogatórios dos acusados, finalmente chegamos nas alegações finais. O Código prevê debate oral. Num caso como esse não vai ter debate oral, porque é muito complexo, são alegações escritas, e depois uma decisão. Então aí o juiz tem que tomar uma decisão. Também 4 opções. Ele pode pronunciar, que é mandar para o júri, ele pode impronunciar, um ou alguns ou todos, pode impronunciar dizendo não há prova suficiente nem para mandar para o júri,
Poderia absolver sumariamente, o que não é o caso. Você absolve sumariamente se estiver escancarado uma legítima defesa, um estado de necessidade. Quer dizer, ninguém vai alegar que matou o menino em legítima defesa. Então, fora de hipótese. E uma quarta hipótese possível seria uma desclassificação, muito comum, de crime doloso para culposo. Nesse caso, eu não acredito. Mas poderia imaginar, hipoteticamente, se não me equivoco, a madrasta, disse que teria ministrado uma dose para acalmar o menino, só que teria sido excessiva e teria conduzido à morte, levado ao óbito, que ela não queria matar. Acredito que seja uma tese muito frágil, mas se essa tese vingasse... Alguma coisa ela tinha que dizer, não? Claro, ela teria que dizer, eu não estou censurando, eu acho que não tem uma prova robusta nessa linha, posso estar errado. Mas, se vier a ser provado isso, o juiz pode, acolhendo essa tese, desclassificar para crime culposo. Eu aposto aqui as fichas numa pronúncia que é mandar para o júri. É importante que as pessoas entendam que no Brasil nós não teremos um júri amanhã, nem depois da manhã, e nem nos próximos anos. É tudo muito moroso, não? Um pouco pela demora, que na verdade não é tanto uma demora, mas sim uma diferença entre o tempo da sociedade e o tempo do direito. Nós vivemos uma sociedade hiperacelerada, que quer as coisas para ontem. E o direito não, o direito tem o seu tempo. Existe um tempo para investigar, um tempo para acusar, um tempo para defender, um tempo para colher prova, enfim. Mas neste caso, doutor Auri, que desde que foi dada a notícia, né, foi dada a notícia a partir do momento em que a amiga da madrasta confessou, dizendo que foi feito, né, tudo que já sabemos. A partir daí, não há uma evidência da culpabilidade dos três? Não, não necessariamente. O que nós temos ali, até agora, primeiro, é uma investigação, são atos de inquérito que têm um limitado valor probatório. Prova é aquilo que você produz no processo, então a prova vai ser produzida no processo. O que nós temos ainda, no caso esse, a confissão. A confissão não é prova plena, não é prova absoluta. A confissão por si só não justifica a condenação. Nós temos que ter muito mais do que isso para poder condenar. Mas o vídeo que foi mostrado, a cova onde foi enterrada a criança... Claro, claro. É que aí você está trabalhando numa outra dimensão, que é o seguinte. Diferentes elementos que vão constituir uma rede de sustentação para a tese acusatória. Então não é uma prova, a confissão não é prova plena. E mais, é a palavra de uma delas. Os outros podem negar, isso não vai importar automaticamente em condenação. Muito antes, pelo contrário. Nós precisamos ter prova robusta da participação de cada um deles. A grande questão é a participação do pai, em que não há uma prova cabal, categórica. O que se tem é um conjunto de elementos, de evidências, de indícios, que na análise global conduziria a uma responsabilidade dele. Mas eu diria, são elementos circunstanciais. Não há uma prova clara e evidente. O que se tem são elementos e questões circunstanciais. Claro que aí é uma questão de trabalho, de acusação e de defesa. A acusação amarrando a sua rede de sustentação e a defesa desconstruindo as evidências, enfim, essas circunstâncias. A prova vai ser a grande questão nesse processo. A briga vai ser em cima da prova. Com relação ao município de Três Passos, tem problema de competência? Pois é, essa é uma questão técnica que tem sido suscitada, inclusive o meu Facebook, eu trouxe essa questão e causou uma grande polêmica, porque eu atentei para um detalhe importante. No processo penal, o lugar do crime para fins de competência é aquele em que se consuma a infração, é aquele em que, no caso do homicídio, onde a pessoa morre efetivamente. A jurisprudência tem relativizado um pouco nos crimes plurilocais, da seguinte maneira: acidente de trânsito, alguém é atropelado em Canoas, é socorrido, vem para Porto Alegre e morre em Porto Alegre. Pela letra fria da lei, local da consumação é Porto Alegre. Mas toda a prova está em Canoas. O local do crime é Canoas, a perícia é em Canoas, as testemunhas são de Canoas, tudo está em Canoas. Então isso é um crime plurilocal. Ação em Canoas, morte em Porto Alegre. A jurisprudência aqui no Estado tem dito o seguinte: nessas situações, vamos trabalhar como sendo local do crime aquele em que se esgotou o potencial lesivo, onde se esgotou a agressão. Então vamos deslocar para Canoas. Bom, caso Bernardo, ação e resultado se dão em Frederico Westphalen, não em Três Passos. Não é em Três Passos. Em Três Passos você tem meros atos preparatórios impuníveis. Ele entrar no carro, ele viajar, até aí não há crime algum. Aonde é que é ministrada a dose que conduz à morte, a dose letal, a injeção letal de midazolam? Aonde? Em Frederico Westphalen. Ali é injetada a substância, ali se dá o óbito, ali é ocultado o cadáver. Então, processualmente, local do crime para fins de competência é Frederico Westphalen e não Três Passos. Esse é um primeiro erro processual que vai da discussão. Segunda questão que você pode perguntar é, independente de ser em Três Passos ou em Frederico Westphalen,
Amanhã ou depois, pode haver um desaforamento, que é retirar de um local e mandar para outro? Pode. Isso se chama desaforamento, que é retirar de um foro. O Código prevê as situações, uma delas são esses crimes que causam grande clamor social, em que existe dúvida em relação à imparcialidade dos jurados. Mas para que isso ocorra, é necessário que já se tenha uma pronúncia e que nós já estejamos lá no final do procedimento. Como eu falei no momento anterior, o júri não vai ser amanhã, o júri só vai acontecer talvez daqui a 4, 5 anos. Por quê? Porque nós temos que colher toda essa prova, haverá recurso da decisão de pronúncia, vai para o TJ, vai para Brasília eventualmente, para então voltar, para então marcar o júri. Isso pode, eu acredito, não menos de 3 anos, não mais de 5. Enquanto isso, eles estão lá, presos. Bom, a prisão é uma outra questão, é uma prisão preventiva, que é uma prisão situacional. Enquanto houver necessidade, vão ficar presos. Eu não sei se vão ficar presos até o final ou não. Isso aí vai depender do andar da carruagem. E, na tua opinião, poderá ir a júri popular? Uma tendência muito forte, se comprovarem os indícios que a polícia apontou, tendência homicídio doloso, competência do júri. Muito bem esclarecido. Vamos falar agora uma coisa boa que sempre acontece anualmente, que é a 19ª Jornada Internacional de Direito, que já está aí, não é? Sempre acontece em Gramado, lá no Hotel Serra Azul, e vamos nos encontrar lá. É verdade, esse ano eu vou de novo a Gramado e acho também que deve ser a última vez. Devo tirar umas férias agora, então aproveitem que eu não sei se eu volto ano que vem. E a ideia é levar uma palestra sobre algum tema atual. Mas sempre é um sucesso as tuas palestras. Mas o problema todo é o seguinte, é que a gente não pode cansar o público. As pessoas também se cansam da gente. Então eu tenho que alternar um pouco, eu tenho uma agenda muito lotada, é um período muito disputado, eu geralmente deixo de fazer viagens para fora do estado para atender o evento Gramado, pelo qual eu tenho muito carinho por Gramado. Mas acho que às vezes é importante dar uma esfriada, deixar passar 1 ano, 2. Não sei se eu volto ano que vem, pode ser que volte a fazer um charminho aqui. Mas esse ano vai ser uma palestra boa, não preparei ainda. Não fechei, já estou mentalmente preparando, até porque é a palestra dentro do estado. Como eu sou daqui, geralmente Santo de Casa não faz milagre, ali é o local que eu tenho que mostrar um serviço bem interessante, diferenciado, para chamar a atenção. E Gramado tem uma grande vantagem, que vem gente de todo o estado e dos estados próximos, aqui de Santa Catarina, mas vem gente do interior, pessoas que eu não tenho acesso normalmente. Sabe, aqui eu fico muito num núcleo das cidades grandes aqui, Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, girando nesse meio. E aí vem gente de todos os lugares, é muito bom. Mas o teu prestígio sempre é grande, tanto porque a palestra do Dr. Auri sempre é às 2h da tarde, após almoço, e sempre é comentado, né, que ninguém fica com soninho após almoço, porque ele agita. E é sempre uma grande expectativa a tua palestra. Não, é verdade, ficou tradicional o sábado de tarde, no início foi até porque um dia eu me atrasei, sabe? E é um horário que não é um horário bom, estrategicamente não é bom, porque as pessoas saem para o almoço e demoram para voltar. Mas como se criou a cultura da... O soninho também, né, após o almoço. Imagina, tomando um vinho, mi piace molto la pasta, né? As pessoas comem massa, tomam um vinho e vão dormir. Mas todo mundo se levanta e ficam acordados para me assistir. Isso é muito bom. Então, doutor Auri... Para mim é uma honra, é uma grande honra. Até então, Gramado. Muito obrigada por nos receber aqui no escritório de Auri Lopes Júnior, advogados associados. E até lá, então. Estaremos lá. E até a próxima. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.